Difícil para mim, presidente, entender como um Estado pode ser considerado prejudicado quando o meio ambiente é preservado. E como empresas rurais podem ser consideradas beneficiadas quando o meio ambiente é devastado. Por isso, o meu voto foi contrário ao Código Florestal. Foi um voto a favor do futuro do país, da preservação das águas. E eu sou capaz, no entanto, de considerar o discurso do senador Tomás, que alertava que em determinado momento da nossa história, os agricultores que receberam terras em regiões de abertura do país eram conclamados à devastação. Assim como no Paraná nós tivemos o Provárzea, para liquidar toda a possibilidade de manutenção das várzeas. Mas o código é um erro e eu, com o meu voto, quis dizer à presidenta Dilma que essa unanimidade não existiu. E achei que seria uma deslealdade de minha parte votar favoravelmente para ficar com uma maioria eventual, esperando que a presidenta assumisse o ônus do veto daquilo que ela tem reiteradamente dito que não aceita. Mas não foi esse o motivo pelo qual eu pretendia ocupar a tribuna hoje. É outro. Eu não costumo, senador Tomás, assinar manifestos abaixo-assinados ou participar de correntes dentro dos partidos. Mas quero registrar aqui minha solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 2 vezes presidente do Brasil. Diante de tanto oportunismo, irresponsabilidade, ciumeira e ressentimento, não é possível que se cale, que se furte a um gesto de companheirismo em direção ao presidente Lula. Sim, de companheirismo, que pouco se me dá o deboche do sociólogo, do famoso sociólogo. A oposição não perdoa e jamais desculpará a ascensão do retirante nordestino à presidência da República. A ascensão do metalúrgico, talvez ela aceitasse, mas não a do pau de arara. Este não. Uma ressalva. Quando digo oposição, o que menos conta são os partidos da minoria. O que mais conta, o que pesa mesmo, o que é significante, é a mídia. Aquele seleto grupo de 10 jornais, televisões, revistas, rádios, que consome mais de 80% das verbas estatais em propaganda. Aquele finíssimo, distintíssimo grupo de meios de comunicação que está fazendo, de fato, a posição oposicionista deste país, já que a oposição está profundamente fragilizada, como resumiu com sinceridade e desenvoltura de quem sabe e manda a senhora Maria Judite Brito, presidente da Associação Nacional de Jornais. Este conjunto de articulistas e blogueiros desfrutáveis que faz posição oposicionista nos meios de comunicação usa uma entrevista que não houve para mais uma vez tentar indigitar o ex-presidente. Primeiro, tivemos o famosíssimo grampo sem áudio. Mais hilário ainda, a transcrição do áudio inexistente mostrava-se extremamente favorável aos grampeados. Um grampo a favor e sem áudio. Lembram? Houve até quem quisesse o impeachment de Lula pelo grampo sem áudio e a favor dos grampeados. Houve até quem ameaçasse bater no presidente. Agora,
esse mesmo conjunto de jornais, rádios, televisões e revistas, estes mesmos patéticos articulistas e blogueiros querem que se processe o ex-presidente. Não me expresso bem. Não querem exatamente processá-lo, querem condená-lo, pois, como a Rainha de Copas, de Lewis Carroll, primeiro a forca, depois o julgamento. Recomendaria às vossas excelências que tapassem o nariz, não fizessem conta dos solecismos, da pobreza vocabular, das ofensas à regência verbal, e lessem o que escreve esse exclusivíssimo clube de eternos vigilantes. Os mais velhos de nós, os que acompanharam o dia a dia do país antes do golpe de 64, vão encontrar assustadores pontos de contato entre o jornalismo e o colonismo político daquela época, com o jornalismo e o colonismo político dos nossos dias, dos dias de hoje. Embora, diga-se, os corvos de outrora crocitassem com mais elegância que os corvos grasnadores de agora. Fui governador do Paraná nos 8 anos em que Lula presidiu o Brasil. Por diversas vezes, inúmeras vezes, manifestei discordância com a forma de Sua Excelência governar, com suas decisões e com suas indecisões, especialmente em relação à política econômica, à submissão do país ao capitalismo financeiro, à submissão do país aos rentistas. Mas havia um Meirelles no meio do caminho. No meio do caminho, para o gáudio da oposição e para a desgraça do país, havia um Meirelles. É verdade que Lula acendeu uma vela também para os pobres, e não foi pouco o que ele fez. É preciso ter entranhados na alma o preconceito, a insensibilidade e a impiedade de nossas elites, para não se louvar o que ele fez pela nossa gente humilde. Na verdade, no fundo da alma escravocrata de nossas elites, mora o despeito com a atenção dada aos mais pobres pelo presidente Lula. Apenas corações empedrados por privilégios de classe, apenas almas endurecidas pelos séculos e séculos de mandonismo, de autoritarismo, de prepotência e de desprezo pelos trabalhadores, podem explicar este combate contínuo aos programas de inclusão das camadas mais pobres dos brasileiros, ao maravilhoso mundo do consumo de 3 refeições ao dia. A oposição somem-se sempre a mídia com a minoria, mas o comando é da mídia. Também não perdoa Lula porque ele sempre a surpreendeu, frustrou as suas apostas, fez com que ela quebrasse a cara seguidamente. Foi assim em 2002, quando ele se elegeu. Foi assim em 2006, quando se reelegeu. Foi assim na crise de 2008, quando ele não seguiu as receitas daqueles gênios que quebraram o Brasil 3 vezes, entre 95 e 2002, e impediu que a crise financeira mundial levasse também o nosso país de roldão. E, finalmente, foi assim em 2010, quando elegeu Dilma como sucessora. O desempenho da oposição, isto é, mídia e minoria, sob o comando da mídia, na crise de 2008, foi impagável. Caso alguém queira se divertir ou se distrair, é só acessar um vídeo que corre aí pela internet, com uma seleção de opiniões dos economistas preferidos dos telejornais de hoje e de ontem. Todos recomendando a Lula rigor fiscal extremo, austeridade e ascetismo dos padres do deserto. Corte nos gastos sociais, corte nos investimentos,
elevação dos juros, elevação do depósito compulsório, congelamento do salário mínimo, contenção dos reajustes salariais, flexibilização das leis trabalhistas, diminuindo logicamente o direito dos assalariados. Enfim, recomendavam, como sempre aconselham, atar os trabalhadores ao pelourinho, tirar-lhes o couro, para que os bancos, os rentistas, o capital vadio restassem incólumes e seus privilégios restassem regiamente protegidos. Receitavam para o Brasil o que a troika da União Europeia envia goela abaixo da Grécia, da Espanha, da Itália e de Portugal. Lula não fez nada do que aqueles doutores prescreviam. Em um dos vídeos, um desses sapientíssimos senhores ridicularizava os conhecimentos macroeconômicos do presidente, prevendo que o populismo e o espontaneísmo de Lula levariam o país ao desastre. Pois é. A acusação mais frequente que se fazia e se faz a Lula é a de ser populista. A mesmíssima acusação feita a Getúlio quando criou a consolidação das leis do trabalho, o salário mínimo, as férias e descansos remunerados, a previdência social. A mesmíssima acusação feita a João Goulart quando deu aumento de 100% ao salário mínimo ou quando sancionou lei instituindo o 13º salário, ou quando criou a SUNAB, ou quando desencadeou a campanha das reformas. A mesmíssima acusação feita a Juscelino quando ele decidiu enfrentar o Fundo Monetário Internacional e suas infamantes condições para a liberação de financiamento. Qualquer coisa que beneficie os trabalhadores, que dê um sopro de vida e de esperança aos mais pobres, que compense minimamente os deserdados e humilhados, qualquer coisa, por modesta que seja, que cutuque os privilégios da Casa Grande, qualquer coisa é imediatamente classificada como populismo. Outra coisa que a oposição não perdoa em Lula é sua projeção internacional. Quanto ciúme, meu Deus! Quanto despeito! Quanta dor de cotovelo! A nossa bem postada e sempre crispadinha elite jamais aceitou ver o país representado por um pau de arara. Ainda mais que não fala inglês, senador Tomás. O Lula não fala inglês. Que horror, que barbaridade. Divergi de Lula inúmeras vezes, quase sempre em relação à economia, com a popularidade que tinha, com o respeito que conquistara, com a força de seu carisma, poderia ter feito movimentos consistentes que nos levassem a romper com os fundamentos liberais que orientavam e orientam ainda hoje a política econômica brasileira. Senador Requião. E que mantinham e mantém o país dependente, atrasado, em processo veloz de desindustrialização. Pior, senador Hollenberg, as circunstâncias favoráveis do comércio mundial valorizaram ainda mais o nosso papel de produtores e exportadores de commodities, criando uma zona de conforto que desarmou os ânimos e enfraqueceu os discursos de quem lutava por mudanças. Outra divergência que me agastou com Lula foi em relação à mídia. Era mais do que claro que a lua de mel inicial com a chamada grande imprensa seria sucedida pela mais impiedosa, em se tratando de um pau de arara, pela mais desrespeitosa oposição. Em breve tempo, senador Hollenberg, as 7 irmãs que dominam a opinião pública nacional cobrariam caro, caríssimo, o período em que fora obrigada a engolir o sapo barbudo. O troco viria na primeira crise,
Conversei sobre isso com o presidente, que procurou me aquietar e recomendou que falasse com um de seus ministros, que, segundo ele, cuidava desse assunto. E o ministro me disse: por que criar um sistema público de comunicação? Por que apoiar as rádios e a imprensa regional se temos a nossa televisão? O ministro me falava da Rede Globo. A Globo é a nossa televisão, disse-me o então poderoso e esfuziante ministro. Pois é, a televisão do governo. Quando busco paralelo entre esta campanha de tentativa de destruição de Lula e as campanhas de destruição de Getúlio e Jango, não posso deixar de notar que eles, pelo menos, tinham um jornal de circulação nacional e uma rádio pública também de alcance nacional para defendê-los. Hoje, o que temos? E o que entristece é que esta campanha atinge Lula quando ele se encontra duplamente fragilizado. Fragilizado pela doença, que lhe rouba um de seus dons mais notáveis, a sua voz, a sua palavra, seu poder de comunicação. Fragilizado pelo espetáculo midiático em que se transformou o julgamento do tal mensalão. Se algum respeito, se alguma condescendência ainda havia para com este pau de arara, foi tudo pelo ralo, pelo esgoto em que costumam chafurdar historicamente os nossos meios de comunicação. Não sejamos ingênuos de pedir ou exigir compostura da mídia. Não faz parte de seus usos e costumes. Sua impiedade, sua crueldade programada pelos interesses de classe não estabelece limite algum. Não é apenas o ex-presidente que é desrespeitado de forma baixa, grosseira. A presidente Dilma também. Por vários dias, a nossa gloriosa grande mídia deu enorme destaque às peripécias de uma pobre mulher, certamente drogada, certamente alcoolizada, certamente deficiente mental, que teria tentado invadir o Palácio do Planalto, dizendo-se marido da presidenta, sem qualquer pudor, sem o menor traço de respeito humano. A Folha de São Paulo, especialmente, transformou a infeliz em personagem, em celebridade. Chegou até mesmo a destacar um repórter para entrevistar a mãe da tal mulher. Meu Deus, é a absoluta falta de escrúpulos. Às vésperas do golpe de 64, senador Hollenberg, o desrespeito da grande mídia para com o presidente João Goulart e sua mulher Maria Tereza chegou ao ponto de o mais famoso colunista social da época publicar uma nota dizendo que na Granja do Torto florescia uma trepadeira. Torto como referência ao defeito físico do presidente. Trepadeira como referência insidiosa, safada e caluniosa à primeira-dama do país. Há alguma diferença entre um desrespeito e outro? O que fizeram com o Jango e o que fazem agora com a presidenta Dilma? Não. Esse tipo de baixeza não se vê quando os presidentes são do agrado da grande mídia, quando os presidentes frequentam os mesmos clubes que os nossos guardiões de bons costumes, nem que tenham supostamente filhos fora do casamento, que isso a mídia acha uma baixeza a tratar. E, na verdade, é uma baixeza tão grande quanto o tratamento a que submetem a nossa presidente Dilma e o ex-presidente Lula em toda e qualquer oportunidade. Eu concedo uma parte ao senador Hollenberg. Senador Roberto Requião, a população brasileira já reconheceu e reconhece no presidente Lula uma grande liderança. Sem dúvida alguma, a maior liderança dos últimos anos, da história recente.
E eu não tenho dúvida que o presidente Lula está para o Brasil e estará para a história do Brasil, como está hoje o ex-presidente Getúlio Vargas, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, cada um por uma característica diferente. O presidente Getúlio, com toda a legislação trabalhista, com a transição que fez de um Brasil rural para um Brasil urbano, o presidente JK pela construção de Brasília, pelo processo de interiorização do Brasil, de modernização do Brasil, e o presidente Lula por ter consolidado a estabilidade econômica, ter retomado o desenvolvimento e ter realizado os maiores programas sociais da história deste país. Parecia inacreditável, mas o Brasil conseguiu aliar, nos anos do presidente Lula, crescimento econômico, com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, ampliação do emprego formal, mais de 10 milhões de empregos criados no Brasil, empregos formais, ampliação do acesso à universidade, a expansão do ensino superior no Brasil, a expansão do ensino técnico e tecnológico, e logo o presidente Lula, que não teve a oportunidade de estudar, como vários outros presidentes do Brasil, foi o que mais se sensibilizou pela necessidade de ampliação do ensino superior e do ensino técnico e tecnológico no nosso país. O presidente Lula também alçou o Brasil à condição de respeito internacional. O Brasil se transformou em um grande protagonista internacional e alguns programas sociais, como o Bolsa Família, se transformaram em referência mundial. Portanto, o presidente Lula é reconhecido pelo povo brasileiro como uma grande liderança, tem uma contribuição enorme ainda a dar neste processo democrático. E o que nós estamos vendo hoje, até na própria consolidação da democracia no nosso país, que permite uma imprensa livre, o que é extremamente positivo. Nós estamos vivendo num momento em que as instituições, todas elas, estão funcionando plenamente, os poderes atuando de forma independente plenamente. Portanto, aqui eu quero fazer o meu registro, do meu reconhecimento do papel do presidente Lula como grande liderança que fez com que mais de 40 milhões de brasileiros deixassem a condição de miséria, a condição de muita dificuldade nas suas vidas para ingressar numa nova classe média. A população brasileira hoje tem novos horizontes de esperança, graças à atuação do presidente Lula, que viveu, que sofreu na pele todas as dificuldades, todas as agruras que uma pessoa pobre desse país vive. E isso o moldou e lhe deu uma sensibilidade que foi realmente formidável para permitir a ele fazer o governo que fez. Gostaria de fazer esse registro em nome do Partido Socialista Brasileiro. Senador Hollenberg, eu acho que só um verdadeiro idiota pode considerar o presidente Lula imune a defeitos e erros. Mas só outro idiota pode negar o reconhecimento das qualidades do Lula como líder e como presidente do país, principalmente em relação ao Brasil-nação e aos interesses do seu povo. Muito longe de mim assumir, por exemplo, senador Tomás, a defesa dos responsáveis por desvio de dinheiro público. De todos os partidos, como sabemos nós aqui no Congresso, do PSDB, do PT, da base do governo Lula, uma prática rigorosa e absolutamente imoral. Mas eu, na condição de senador, representando aqui o Paraná, não vou me furtar a dizer que me assusta ver um juiz de instrução votando num julgamento colegiado, que me assusta ver um juiz num julgamento colegiado dizer que não se submete ao direito positivo, porque se reporta a princípios maiores do direito que provavelmente
são só dele, particularmente dele. O direito, senador Tomás, tem que evoluir. Os erros, os códigos e as leis têm que ser mudadas. Mas elas não podem ser mudadas ao alvedrio de um juiz. Elas têm que ser mudadas na legislação, discutidas e votadas no Congresso Nacional. Senão, aonde vamos parar? Seguramente, muitas pessoas que hoje festejam a influência pesada da imprensa no Supremo Tribunal Federal vão lamentar amanhã algumas violências feitas ao Estado de Direito, a explosão do próprio direito pelo julgamento de uma causa. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Então, nós temos que abrir os olhos para tudo o que está acontecendo. Julgamento firme e duro, sim, mas não a condenação de um partido político, de um movimento popular ou de um presidente da República, não pelo tribunal, mas pela força da imprensa, do estabelecimento conservador do Brasil. Nós devemos, sim, nos preocupar com isso. E eu, que sou da base do governo, esperava veementes pronunciamentos do Partido dos Trabalhadores e das lideranças do governo aqui no plenário. Vi um pronunciamento bom do senador Jorge Viana e não vi mais nada. Então, resolvi preencher esta lacuna, deixando aqui com toda a clareza a minha opinião. Vossa Excelência permite? Como não, senador Suplicy? Caro senador Roberto Requião, os senadores Tomás Correia, Rodrigo Rollenberg e eu, e uma presença muito especial, a senhora Maristela, sua senhora, testemunho hoje, e acredito que para Vossa Excelência é como se fosse o plenário cheio, em que pese o final da tarde pela presença da pessoa que tem sido o seu amparo, muitas vezes guia, conselheira, e em especial num dia em que Vossa Excelência traz aqui uma palavra de extraordinária força e coragem em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da presidenta Dilma Rousseff, que ao longo destes últimos 10 anos contribuíram extraordinariamente para que a nossa nação se elevasse aos olhos do mundo por aquilo que tem sido realizado ao combinar os princípios os objetivos de sustentabilidade com realização de justiça, conforme há pouco ainda o senador Rollenberg ressaltou. Felizmente, nós temos ao longo dos últimos 10 anos tido um período em que a combinação do crescimento econômico, ainda que algumas vezes atingidos pela crise internacional, mas ainda assim conseguimos combinar o crescimento com a diminuição do coeficiente Gini, que diminuiu de 0,59 aproximadamente em 2002 para hoje 0,519, o que nos coloca ainda em 15º lugar dentre os países mais desiguais do mundo, mas já deixamos de ser dentre os 3 primeiros. Mas cumprimento Vossa Excelência por estar aqui dizendo o quanto que a mídia tem tratado o presidente Lula, a presidenta Dilma e seus governos com um viés extraordinário e sempre procurando mostrar fatos para além da conta, com um viés de desequilíbrio que Vossa Excelência muito bem ressaltou. Eu quero aqui, inclusive, cumprimentar pessoas como Oscar Niemeyer, Luiz Carlos Barreto, Luiz Carlos Bresser Pereira, Jorge Maltner, Bruno Barreto, Tizuka Yamazaki, Flora Gil, Alceu Valença e outros que estão
assinando um manifesto que guarda muita relação com aquilo que Vossa Excelência acaba de pronunciar. O professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que apoiou o texto, observa que se trata de um texto que fala de como se aplicam os princípios do direito em geral que precisam ser seguidos e com o qual ele está de pleno acordo. Embora não especialista, ele avalia que certos princípios estão sendo revistos e, como cidadão, lhe preocupa muito a situação em julgamento no Supremo Tribunal Federal e em outros no futuro, porque avalia que no julgamento parece estar havendo um envolvimento emocional muito grande que, inclusive, pode dificultar a decisão dos juízes. Esperemos que os ministros, que, inclusive, em grande maioria foram designados pelos próprios presidente Lula e presidenta Dilma, possam agir com toda isenção, equilíbrio e que possam as palavras de Vossa Excelência contribuírem para que haja efetiva isenção. Ainda no pronunciamento de Vossa Excelência, por ocasião da votação do Código Florestal hoje, Vossa Excelência fez referência ao pronunciamento da querida presidenta Dilma Rousseff ali na ONU no dia de hoje. Eu até quero aqui, logo a hora que tiver a oportunidade de falar, ler esse importante pronunciamento onde ela observa de como, e a sua voz certamente está repercutindo por todo o mundo, inclusive nos esforços de paz, ali nos lugares onde tem havido muita violência, muita guerra, seja ali na Síria, seja entre Palestina e Israel, e inclusive fazendo apelos como aos Estados Unidos da América para que logo encerre mais de 50 anos de bloqueio e embargo contra Cuba. Tenho a certeza de que a voz da presidenta sobre os mais diversos assuntos que ela tratou hoje, inclusive sobre a questão das florestas, do clima, do meio ambiente, terá um grande peso. E Vossa Excelência aqui reitera em seu pronunciamento das fortes razões que há para que a voz da presidenta Dilma seja ouvida com muito peso e em decorrência, inclusive, daquilo que foi o trabalho do presidente Lula ao longo de seus 8 anos de mandato. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Presidente, agradeço pela tolerância do tempo, mas, para encerrar efetivamente, eu gostaria que o Congresso Nacional, que o Senado da República, dissesse às instituições que acabam refletindo a opinião publicada. E um amigo me telefonava ontem dizendo: senador, observe que no site, eu não sei se ele falava no site de alguns ministros ou no site do próprio Supremo Tribunal Federal, há um capítulo da repercussão na mídia do comportamento do Supremo Tribunal, o que é absolutamente inadmissível, a repercussão na opinião publicada. Que nós tomássemos uma posição de dureza contra a corrupção, que isso nos levasse de uma vez por todas ao financiamento público ilimitado de campanhas eleitorais,